Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. A Série C já caminhando aí para suas rodadas finais da primeira fase. E eu vou trazer também os últimos resultados, além de mostrar como é que está a classificação atualizada. Simbora então? Bom, a 14ª rodada vai começar neste sábado com duas partidas marcadas para as 17 horas. Uma delas será entre Londrina e Caxias. O duelo será lá no Estádio do Café, em Londrina. O Londrina aí no G8 e o Caxias buscando sair da zona de rebaixamento. E no mesmo horário, um duelo paulista lá no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, onde o São Bernardo vai receber a Ferroviária. A Ferroviária aí é a única invicta do campeonato. E detalhe, quem vencer esse jogo terá pelo menos até domingo o gostinho de sentir a liderança do campeonato. A rodada ainda segue no sábado com mais um jogo na faixa das 19h30. O Tombense vai encarar a equipe do Figueirense, briga direta aí pela zona de classificação. As duas equipes estão separadas por apenas um ponto, um dentro do G8 e o outro fora. No domingo, a rodada segue com mais 4 jogos. Às 16h30, o Volta Redonda recebe o Ipiranga, partida marcada para o estádio Raulino de Oliveira. O Volta Redonda que tropeçou na rodada passada e agora busca aí retomar a liderança, as primeiras colocações. Enquanto que o Ipiranga aí, que entrou no G8 neste meio de semana, quer permanecer nele. Às 19 horas, um grande jogo nos aflitos, o Náutico recebe o Atlético. O Náutico aí flertando com o G8 e o Atlético buscando aí defender a liderança do campeonato. E no mesmo horário, lá no estádio Almeidão, em João Pessoa, o Botafogo recebe a equipe do ABC. O Belo aí, que vem de vitória no meio de semana sobre o São José, buscando confirmar a sua classificação e o ABC seguir lutando aí por uma vaga na segunda fase. Às 20 horas, o São José vai receber a Aparecidense. Esse jogo vai acontecer lá no estádio Francisco Noveleto, em Porto Alegre. Inicialmente, essa partida estava marcada para as 16h30. No entanto, o São José teve aí atraso em seu voo. O voo que sairia de Guarulhos até Passo Fundo atrasou. A delegação do São José só conseguiu embarcar na manhã desta sexta-feira para Passo Fundo e depois ainda pegaria mais 5 horas de viagem por ônibus até Porto Alegre. Então, por conta desse atraso, a CBF passou o jogo entre São José e Aparecidense, inicialmente marcado para as 16h30, para as 20 horas deste domingo. As duas equipes estão na zona de rebaixamento e o São José precisa vencer para seguir com chances de escapar do rebaixamento, porque se o São José sofrer nova derrota, praticamente ele estará rebaixado para a Série D do ano que vem. Aí na segunda-feira a rodada será encerrada com 3 partidas, todas elas às 8 da noite. O Confiança recebe o Ferroviário lá no Batistão, briga direta contra o rebaixamento. Já no Mangueirão, o Remo vai encarar o CSA, jogo aí de duas equipes que estão brigando ainda para conseguir a classificação para a segunda fase, né? O CSA que tropeçou na rodada passada, o Remo também, né? O Remo poderia ter entrado na zona de classificação, acabou perdendo de virada para a Ferroviária. E para fechar a rodada, outro duelo entre equipes que estão brigando lá na parte de baixo. O Floresta vai receber a equipe do Sampaio Corrêa, partida marcada para o estádio Presidente Vargas. Então aí, vários confrontos diretos em todos os setores da tabela de classificação, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da classificação. E agora vamos falar aí sobre os resultados da 13ª rodada. 13ª rodada que foi aberta no último sábado, dia 13, e que teve aí a vitória do Atlético sobre Londrina por 2-1 lá em São João del Rei. Resultado aí que devolveu ao time mineiro a liderança do campeonato. Também no sábado, Botafogo e Confiança empataram um agitado duelo em 3-3 lá no Almeidão, com direito a gol do meio de campo. Ainda no sábado, o Sampaio Corrêa venceu o São José por 2-0 e deixou aí a zona de rebaixamento, né? Vitória importante aí do Bolívia querida. A rodada seguiu no domingo com um duelo da parte de cima da tabela de classificação, quando o São Bernardo foi até Volta Redonda e bateu o Volta Redonda pelo placar de 3-1, resultado importantíssimo para o Tigre e que custou a liderança ao time do Volta Redonda. O Floresta freou aí o embalo do CSA, o CSA que vinha de 3 vitórias consecutivas. O Floresta foi até o Rei Pelé e venceu o CSA por 2-1, resultado que lhe tirou da zona de rebaixamento. Já o Náutico aplicou um 4-0 para cima do Figueirense, segue aí na briga, resultado que tirou o Figueirense da zona de classificação. Já na segunda-feira, o ABC venceu o Tombense por 1-0, vitória importante aí do ABC na briga pela classificação. A Ferroviária derrotou o Remo por 2-1 de virada, esse jogo aconteceu em Mirassol. E aí, na quarta-feira, o Caxias venceu um duelo direto na briga contra o rebaixamento, bateu a Aparecidense por 3-0, enquanto que o Ipiranga voltou para a zona de classificação
ao derrotar o Ferroviário pelo placar de 2-0. Além desses dois jogos desta quarta-feira, ainda tivemos aí mais uma partida que foi um jogo aí reposto, né, um dos jogos que estavam atrasados da quinta rodada. E o Botafogo, com um gol já no finalzinho, derrotou o São José pelo placar de 2-1, né? Portanto, aí o São José vindo aí de duas derrotas na região Nordeste nesta semana, né? Perdeu para o Sampaio Corrêa por 2-1 e perde também para o Botafogo por 2-1 e fica em situação bem complicada aí, conforme vocês vão ver a partir de agora na classificação. A classificação da Série C está assim: em primeiro lugar o Atlético, 28 pontos, 9 vitórias. O Belo é o segundo colocado também com 28 pontos, mas tem 8 vitórias. O São Bernardo é o terceiro colocado, 27 pontos, 8 vitórias. A Ferroviária é a quarta colocada, 27 pontos, 7 vitórias, né? A Ferroviária tem uma vitória a menos aí que o São Bernardo. E o Volta Redonda fecha esse primeiro bloco aí na quinta colocação com 26 pontos. Um pouco mais distante, o Londrina é o sexto colocado com 20 pontos. O Ipiranga é o sétimo colocado com 19 pontos. Detalhe que o Ipiranga ainda tem 3 jogos a menos, né? O Ipiranga aí tem 3 partidas atrasadas, o que poderá fazer o time até se juntar lá ao bloco de cima. E fechando a zona de classificação, o Tombense é o oitavo colocado com 19 pontos, né? Só que o Tombense tem uma vitória a menos que o Ipiranga, né? As duas equipes têm 19 pontos. A nona colocação é do Figueirense, 18 pontos. O Remo aparece em décimo lugar com 16. O Náutico é o 11º também com 16, só que ele tem 4 vitórias. O ABC é o 12º com 16, tem 4 vitórias e saldo de gols inferior ao do Náutico. O CSA é o 13º colocado com 14 pontos. Aí, na 14ª colocação aparece o Floresta com 13 pontos e 4 vitórias. O Sampaio Corrêa é o 15º colocado, 13 pontos, 3 vitórias. E o Confiança, última equipe fora da zona de rebaixamento, é o 16º com 12 pontos. Abrindo a zona de rebaixamento, o Ferroviário aparece em 17º com 11 pontos. A Aparecidense, 18º lugar, 10 pontos. O Caxias, 19º colocado com 9 pontos, só que o Caxias tem 2 jogos a menos, né? A Aparecidense tem um jogo a menos também, vale destacar. E o São José, que já não tem mais jogo a menos nenhum, é o último colocado com apenas 5 pontos, né? Inclusive, se o São José vencer todos os jogos que restam, os 6 jogos que restam, ele vai bater exatamente a pontuação em que a última equipe escapou do rebaixamento na temporada passada. Ele vai bater a pontuação que salvou a equipe do Figueirense na rodada passada. Ou seja, mais um tropeço e o São José nem consegue ali atingir a linha de corte, que foi a linha de corte do rebaixamento em 2023. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, ó, deixa o like. E se não está inscrito, aproveite para se inscrever aqui no canal Tabelão do Futebol. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!